pegasse uma caneta, pegasse, se você tiver um marca-texto, seria interessante, pegue um marca-texto para você anotar alguns versos, você destacar algumas partes de alguns versos. Hoje eu quero ver com você essa temática que está sendo proposta aí para você, né? O relacionamento inspirador de Jesus com aqueles que o Pai lhe deu. Eu quero que você, em nome de Jesus, que você perceba comigo, este relacionamento que Cristo teve com aqueles que estavam próximos a ele, com os seus discípulos. Eu quero que você veja como Jesus, ele, no capítulo 17 de João, ele se coloca para a gente, irmãos, como um modelo inspirador em como nós devemos proceder com aquelas pessoas que Deus nos deu, com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Eu achei muito interessante, porque hoje eu recebi do irmão João Fernando uma estatística do Instituto Haggai. Instituto Haggai é um instituto evangélico internacional, faz pesquisas, capacitação de liderança, capacitação de pastores. O Instituto Haggai fez um levantamento mundial sobre a questão de evangelização, de discipulado, e constatou que praticamente 50% das conversões, 50% das pessoas que se aproximam e chegam diante de Deus, elas chegaram por intermédio de alguém muito próximo, como um parente, certo? Então, isso mostra para a gente, para mim e para você, que as pessoas que estão próximas a nós, elas são os primeiros alvos da graça de Deus na nossa vida, que nós devemos nos preocupar com estes que estão muito próximos a nós, pessoas que Deus nos deu. E eu quero que você perceba que na narrativa toda, por isso que eu fiz questão de que durante o culto a leitura de João 17 acontecesse. Se você percebeu na leitura de João 17, ficou meio fácil de perceber ali, talvez a sua Bíblia até tenha uma divisão natural. No capítulo 17, no versículo 1 até o versículo 5, Jesus, ele se refere à figura divina, ele fala de Deus, ele se volta para o Senhor. Se você perceber, aí tem uma divisão natural, que na oração, Jesus começa a oração falando com Deus, exaltando o nome de Deus, santificando o nome de Deus, falando de vida eterna, e no versículo 6 até o versículo 19, ele vai conversar com Deus na oração, e o enfoque principal de Jesus, agora, você vai perceber que agora o enfoque principal são os discípulos. Jesus vai falar dos discípulos para Deus. Jesus coloca os discípulos como ponto central da oração ali. E você percebe comigo, depois dos versos 20 a 23, ele vai falar do mundo. Eu já vou falar aqui dessa terceira etapa, mas eu quero só que você perceba que na oração de Jesus, no capítulo 17, o maior texto, a prioridade, ela está voltada para os discípulos. A maior parte da oração que Jesus está proferindo ali, ela diz respeito à conversa que ele está tendo com Deus, mas no colocar dos discípulos diante de Deus. Então, dá uma impressão de que o assunto principal dessa oração tem a ver com os discípulos. Eles são o público-alvo de Jesus. É por isso que eu trago aqui como tema para você hoje o relacionamento inspirador de Jesus com aqueles que o Pai lhe deu. Então tem um relacionamento aqui, e esse relacionamento ele passa a ser agora para mim, hoje, nesse dia que nós estamos juntos aqui, passa a ser para mim e para você um relacionamento que inspira. Eu tenho que olhar para esse tipo de relacionamento que Jesus teve com os discípulos, e eu tenho que me inspirar nesse modelo de relacionamento que Jesus teve com os discípulos, para que eu possa imitar a conduta de Jesus
imitar a conduta de Jesus com aqueles que o Senhor me deu. Porque daqui a pouco nós vamos pensar um pouquinho mais nessa frase, aqueles que o Senhor te deu. Mas eu quero que você agora olhe para o relacionamento que Jesus teve com os discípulos e você comece a se enxergar agora neste processo que eu vou propor para você aqui, que é um processo de relacionamento discipulador com pessoas, ok? Então, na terceira etapa da oração, a gente já viu a primeira e a segunda. Na primeira foi enfocado a figura divina, de 1 a 5. De 6 a 19 foi enfocado os discípulos. E aí, do 20 ao 23, Jesus vai se referir ao mundo num contexto de que os discípulos vão passar esta palavra da verdade, a vontade de Deus para o mundo, e o mundo vai se converter. Então, por isso que quando a gente olha para o capítulo 17 de João, depois o versículo 20, a gente pensa, e com razão, que esse versículo 20 até o 23 está falando a respeito da gente, porque Jesus está orando por aqueles que vão se converter em função do trabalho dos discípulos. Então, eu sou uma pessoa que me converti indiretamente em função do trabalho dos discípulos. Então, Jesus ele divide essa oração em 3 etapas. E a terceira etapa tem a ver comigo e com você. Mas a fonte primordial dessa conversa aqui, o assunto primordial dessa conversa com Deus, porque você percebeu que é uma oração, capítulo 17. Essa oração ela está voltada para os discípulos, voltada para o trabalho que os discípulos vão desempenhar. E esse trabalho vai culminar em ganhar o mundo para o Evangelho, ganhar o mundo para Jesus, ganhar o mundo para Deus. Então você percebe comigo as 3 prioridades da vida de Jesus nesse gráfico que eu coloquei para você aqui. Fica bem fácil de você perceber como que era a vida de Cristo, qual era a prioridade na vida de Jesus. Jesus estava envolvido com esses 3 temas. Estes 3 temas eram as coisas mais importantes na vida de Cristo. Eu me lembro muito bem que o apóstolo Paulo um dia disse assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se o apóstolo Paulo disse que ele era imitador de Jesus, ele certamente percebeu que Jesus tinha essas prioridades que envolviam a vida dele. Quais são essas prioridades? Deus, os discípulos, ou seja, aqueles que o Senhor deu para ele, os discípulos, e o mundo. Então, a vida de Jesus, ela gira em torno dessas três prioridades. Então, a minha vida, se você quer ser, de verdade, um servo de Cristo, um imitador de Jesus, assim como o apóstolo Paulo disse que era, você precisa ter ou estar cercado por essas 3 prioridades também. Deus, aqueles que o Senhor te deu, o que eu vou chamar hoje, a partir de hoje, na sua vida, dos seus discípulos, e o mundo. Ou seja, depois dos seus discípulos, as pessoas que virão por intermédio do trabalho dos seus discípulos. Jesus estava preocupado em agradar a Deus, Jesus estava preocupado em formar os seus discípulos, porque Jesus sabia que precisaria dos seus discípulos para ganhar o mundo, meus irmãos. Eu quero destacar aqui, fazer 2 destaques antes de entrar na questão de relacionamento inspirador de Jesus com os seus discípulos, como que foi o trabalho de Jesus com os seus discípulos, como que foi esse relacionamento que ele teve, porque isso vai servir de modelo para mim hoje, em como eu devo conduzir a minha vida espiritual, e como você deve conduzir a sua. Quero fazer 2 destaques. O primeiro destaque está no versículo 4, e eu quero que você anote esse versículo 4 na sua Bíblia, porque Jesus está conversando com o Pai. A primeira etapa da oração de Jesus, ele fala sobre glorificação. Eu glorifiquei o Senhor através disso. Ele fala no verso 4 assim, ó, eu te glorifiquei na terra, como? Como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Meu querido, nós nascemos espiritualmente, eu não estou falando naturalmente,
não quando saímos do ventre da nossa mãe, mas quando fomos criados por Deus, espiritualmente falando, quando nascemos através do Espírito Santo de Deus, nós nascemos para glorificar o nome de Jesus. Você concorda comigo que nós nascemos para a glória do Senhor? Você tem essa noção clara, objetiva na sua vida, que você vive espiritualmente para glorificar o nome de Cristo, o nome de Deus? Você tem isso na sua alma? Pois é, Jesus disse o seguinte: Pai, eu te glorifiquei. E aí Jesus fala como que ele glorificou a Deus, consumando a obra, ou seja, terminando, completando a obra que o Senhor me confiaste para fazer. Quero que você grava isso no fundo do seu coração, porque a obra de Jesus, embora seja diferente da nossa, né, a obra de Jesus, ela foi consumada. Jesus terminou. E essa obra dizia respeito a pelo menos duas coisas. Eu vou olhar agora para Jesus. Daqui a pouco eu vou olhar para mim e para você. Mas agora eu vou olhar para Jesus. A obra de Jesus, ela tinha duas missões. E essas duas missões foram recebidas por Deus. Deus deu essa incumbência para Cristo. Tá? Qual foi a primeira missão que Jesus diz no verso 4? Que glorificou a Deus, terminando, concluindo a obra que Deus confiou para ele fazer. A primeira obra foi salvífica. Jesus veio à Terra com uma obra para concluir, meu querido. Ele veio para salvar a humanidade. E para salvar a humanidade, ele precisava passar pela cruz. E ele foi para a cruz. Ele terminou. Ele glorificou a Deus consumando a primeira missão salvífica. Ele morreu para salvar a humanidade. Mas tem uma outra aqui, que tem agora a ver comigo e com você. Porque eu e você hoje, nós não temos que morrer pelo mundo. Nem que nós fôssemos para a cruz, não salvaríamos o mundo. Quem fez isso foi Jesus. Essa missão salvífica é só dele. E Deus confiou a ele, não a mim. Mas agora a segunda lição que Deus confiou para Jesus, e que você vai perceber que ele confiou a gente também, que a segunda lição é a missão discipular. Jesus disse para Deus: eu te glorifiquei na terra, Senhor, consumando a obra que o Senhor me confiaste para fazer. Eu discipulei um grupo de pessoas. Por quê? Porque quando eu não estiver mais aqui, porque eu vou morrer concluindo a minha segunda missão, tão importante quanto, quando eu morrer, alguém vai ter que dar continuidade a esta missão que o Senhor nos deu. Eu fiz a minha parte, Deus. É como se Jesus estivesse dizendo no verso 4. Eu concluí a minha obra. E a segunda missão, então, foi passar a vontade de Deus, transmitir a vontade de Deus, as verdades do Senhor para um grupo de pessoas que Jesus chamou-os de discípulos. São os discípulos. Então Jesus termina essa obra e glorifica a Deus consumando essa obra de morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, mas de fazer discípulos, para que estes discípulos pudessem dar continuidade ao processo de salvação do mundo. Esse é o primeiro destaque que eu quero trazer para você. O segundo destaque está no versículo 6. O versículo 6 vai dizer assim: aqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim. Eu quero que você anote esse versículo na sua Bíblia, porque na oração de Jesus, no primeiro momento que ele começa a abordar a vida dos discípulos, ele vai dizer assim, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Quero que você guarda esta palavra aí no seu coração, para você perceber que Deus deu para Jesus os discípulos que ele tinha, os 12 discípulos que ele tinha. Você lembra quando Jesus foi escolher os discípulos? Você lembra o que Jesus fez antes de sair
pelas ruas, pelas vielas das cidades da Palestina, pelos campos da Palestina. Você lembra o que Jesus fez? Você lembra? O que Jesus fez antes de escolher os discípulos? Ele orou. Diz a palavra que ele orou uma noite inteira antes de escolher. Ou seja, Jesus foi pedir ao Pai para que o Pai desse para ele os seus discípulos. E Deus vai dar os discípulos para ele. Tanto é que Jesus tem essa consciência. Quando ele fala no verso 6, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, Deus. Tu os deste a mim. Olha que coisa fantástica que está aqui nesse texto e que às vezes a gente não percebe. Jesus dizendo com todas as letras que aquelas pessoas que ele vai trabalhar e investir na vida delas, foi Deus que deu para elas. Ele pediu em oração para que ele enxergasse essas pessoas que Deus havia dado para ele. Ele enxergou essas pessoas e ele entendeu de Deus que Deus havia dado essas pessoas para ele. E ele começa, então, a viver um relacionamento, meu querido, de 3 anos e meio, de uma forma ininterrupta, com essas 12 pessoas. E esse grupo, ele vai aumentando. Agora, à luz desse último destaque que eu fiz, de João 17, versículo 6, eu já quero levantar uma questão para você aqui. Se você quer ser imitador de Cristo, assim como Paulo disse que era, se você quer ser uma pessoa que vive igual a Jesus, você não vai salvar o mundo com a sua vida, mas você vai salvar o mundo ou ajudar na salvação do mundo tendo discípulos, sendo uma pessoa que tem um relacionamento com outras pessoas, porque serão estas outras pessoas que irão além de você, assim como os discípulos foram além do ministério de Cristo, que quando Cristo ficou crucificado na cruz, morreu, ressuscitou e foi aos céus, quem deu continuidade ao processo foram os seus discípulos. Eu quero que você entenda que hoje eu e você estamos aqui na jornada, sendo abençoados por Deus, para fazermos discípulos, irmãos, para que esses discípulos possam ir além e ganharem outras pessoas, ou pelo menos auxiliarem no processo para que o Espírito Santo, ele faça a obra redentora, conclua a obra redentora na humanidade. Aí eu venho a pergunta para mim, ou para mim e para você, né? E eu quero agora ser porta-voz da pergunta divina para você. Quais são, ou quem são as pessoas que Deus deu para você? Quem são as pessoas que serão trabalhadas por seu intermédio, que serão discipuladas por você? Porque se você nasceu, se você tem essa consciência, e você diz para mim que sim, quando você balançou a cabeça, que você tem consciência de que você nasceu para a glória de Deus. Jesus disse, Pai, eu glorifiquei o teu nome fazendo isso, concluindo a obra que o Senhor me deste, a obra salvífica e a obra discipular. Eu concluí. Eu quero perguntar para você, se você também quer glorificar o nome de Deus na sua vida, você precisa discipular pessoas. Você precisa ter pessoas juntas a você. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é um imperativo na vida cristã. Você precisa trabalhar na vida de alguém. E eu vou começar perguntando para você, quem são os seus discípulos? Quem são as pessoas que Deus deu a você, que você tem consciência plena de que Deus deu essas pessoas para você ministrar o coração delas, para você trabalhar o coração dessas pessoas. Você já descobriu? Isso já está no seu radar espiritual? Isso hoje é o momento de você pensar comigo acerca dessas coisas importantes. E se por acaso, talvez agora no seu radar, você lembrou de uma ou outra pessoa, lembra da pesquisa que eu acabei de citar para você no início da palavra, que geralmente quem Deus vai dar para a gente são as pessoas que estão bem próximos a nós. Deus, ele colocou você em um lugar chamado família. Aqui na nossa casa, primeiro discípulo da Andréia, se chama Melissa.
O que eu estou fazendo para Melissa, para que ela seja instruída na verdade da palavra do Senhor. Quando eu me casei com a Andréia me tornou minha discípula. Eu comecei a investir a minha vida na vida dela. Comecei a passar as verdades bíblicas na minha maneira de agir. Eu não fiz dela minha aluna de escola bíblica, não. Eu fiz dela minha aluna de caminhada. Assim como Jesus fez dos discípulos alunos de caminhada dele. Eles aprenderam observando como Jesus agia. Jesus não fazia uma aulinha teórica com os discípulos todos os dias, irmãos. Jesus, durante o percurso da vida, ele ia ensinando os discípulos como que eles deveriam se comportar. E agora, eu vou passar para você de uma forma bem rápida, à luz do texto, eu vou mostrar para vocês o que Jesus fez com aqueles que o Pai lhe deu. O que Jesus fez? E você vai perceber que foram coisas simples, muito simples. Mas Jesus fez essas coisas simples acontecerem. E o meu desafio para você hoje é exatamente fazer a mesma coisa. Primeiro, enxergar quem são aqueles que o Senhor já deu para você. Quem são as pessoas que o Senhor vai usar a sua vida para que eles sejam discipulados, para que eles conheçam a verdade, para que eles conheçam Deus vivo, para que eles saibam o que Deus espera da vida deles, para que eles sejam transformados. Deus tem que usar alguém de carne e osso, e ele vai usar você agora, porque Jesus já veio, já glorificou o nome do Pai, cumprindo a obra dele, já subiu aos céus. Os discípulos vieram depois de Jesus, também concluíram e glorificaram o nome de Deus, mas eles também já morreram e já subiram aos céus, irmãos. E agora a nossa geração, nós que já somos detentores da verdade da palavra de Deus, agora o Senhor conta conosco. Ele conta comigo e com você, para que nós discipulemos outras pessoas. E eu vou mostrar para você que o que Jesus fez foi muito simples, mas ele fez. E porque ele fez, o evangelho chegou até mim e até a você 2020 anos depois da história de Cristo aqui na Terra. Tá ok? Vamos olhar para o que Jesus fez. A primeira coisa que Jesus fez com aquele grupinho de 12 pessoas, um grupo de 12 pessoas que ele tinha, que foi dado por Deus para ele, e que ele entendeu que Deus havia dado para ele, e ele tinha que trabalhar na vida dessas pessoas. O que ele fez em primeiro lugar? Ele transmitiu, aquele grupo de 12 pessoas, transmitiu a vontade de Deus. Por que eu digo para você que ele fez isso? Porque a oração de Jesus, no capítulo 17 de João, essa oração, ela mostra para mim, da boca do próprio Cristo, ele falando algumas coisas. O versículo 8, Jesus diz assim na oração para Deus, ele fala assim, ó, eu lhes transmiti as palavras que me deste. Eu lhes transmiti a palavra que o Senhor me deu. Ele está falando, você lembra que do verso 6 até o 19, ele está se referindo aos discípulos. Mas ele está conversando com Deus, porque ele está numa oração. E ele já no verso 8, ele diz assim, Senhor, eu passei aquilo que o Senhor passou para mim, eu passei para eles, eu transmiti as palavras do Senhor. No verso 14, ele vai replicar a ideia, dizendo assim, dei-lhes, Deus, a tua palavra. Eu dei a eles a tua palavra. No verso 26, ele também volta a enfatizar, os fiz conhecer o teu nome. Tudo isso eu quero que você anote na sua Bíblia aí, para você perceber que a primeira coisa que Jesus fez com os discípulos foi transmitir a vontade de Deus. Aonde está a vontade de Deus, irmão? Onde está a vontade de Deus para nós hoje? A vontade de Deus para nós hoje está aqui, neste livro. Mas é engraçado que eu não preciso fazer uma escola bíblica todo dia e chamar as pessoas para virem à escola comigo. Eu tenho que entender quem são aqueles que Deus me deu, e eu tenho que começar a viver os princípios deste livro na minha vida, porque eu sei que vivendo esse princípio, a minha filha, que é a minha primeira discípula, ela vai perceber como é bom viver esses princípios, e ela vai começar a ter uma vida muito parecida com a minha. E esse negócio é tão verdade, tão realidade, que hoje eu já vejo a Melissa replicando algumas coisas
que a gente começa a olhar assim, e eu olho e fico pensando comigo assim, é a mãe dela falando. Você precisava ver a Melissa falando com o pequeno grupo dela, conversando ali, né, fazendo um quebra-gelo, e a Melissa falando com os seus coleguinhas de PGM, e ela usando algumas palavras que a mãe dela usa. Tipo assim, não é mesmo, meus queridinhos? Eu vou perguntar para você, de onde saiu esses meus queridinhos? A Melissa não tirou isso do nada. Ela tirou da boca da mãe dela. Então, a mãe dela trata os alunos do pequeno grupo dela como meus queridinhos. A Melissa, ela está replicando o ensino. Ou seja, eu só estou querendo usar isso como exemplo, porque é uma coisa que eu estou vendo aqui dentro da minha casa. Não estou aqui enaltecendo a minha família, não. Estou mostrando para você que o negócio funciona. Que Jesus transmitiu a vontade de Deus para a vida dos discípulos, fazendo a vontade de Deus, irmão. Vivendo a vontade de Deus. E aqueles discípulos pegaram isso. Então, foi a primeira coisa que Jesus fez para os discípulos. Transmitiu-lhes a vontade de Deus. A segunda coisa, ele orou por eles e orou com eles. Por que eu digo que ele fez isso? É lógico, o Novo Testamento inteiro está recheado das orações de Jesus. Mas agora eu quero que você perceba que na oração de João 17, Jesus vai dizer para o Pai, nessa oração, ele vai dizer em 4 momentos que ele orou pelos discípulos. Olha só, verso 9. Eu rogo por eles. Ele já está dizendo, ó, essa oração que eu estou fazendo agora, Senhor, é por eles. Jesus não está pedindo para ele. Olha que coisa sensacional, Jesus está caminhando para a cruz, irmão. Jesus, ele sabe diferenciar os momentos. Lá no Getsemane, Jesus vai suar sangue. Ele vai pedir por ele. Ele vai se derramar na presença de Deus por ele. Mas agora em João 17, um pouco antes do episódio do Getsemane, Jesus está dizendo assim, eu rogo agora, Senhor, eu estou me direcionando ao Senhor em favor deles. Eu rogo por eles. Anota aí, Jesus está orando pelos seus discípulos. No verso 11, Jesus vai pedir para o Pai, Pai, protege-os. Quem são esses os? São os seus discípulos. É o enfoque ali que ele está colocando diante de Deus. Proteção para os discípulos. Jesus podia estar ali sendo egoísta, pedindo só por ele. Ele está alguns dias da cruz. Não, ele está orando pelos discípulos. Aí no verso 15, Jesus fazia uma oração interessante, porque no meio dessa oração ele vai falar uma coisa interessante, ele vai dizer assim, ó, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Mais uma vez, Jesus pedindo proteção para os discípulos, porque sabia que o negócio seria complicado. E no verso 12, Jesus vai dizer assim, enquanto eu estava com eles, eu os protegi. Ele orou por eles, orou com eles, e uma coisa interessante que você vai ver depois, inclusive, em outra narrativa, a narrativa de Lucas, que Jesus ensinou os discípulos a orar. Então, meu querido, grava aí, ó. Você precisa saber quem são aqueles que Jesus te deu. Você precisa transmitir a verdade e a vontade de Deus para essas pessoas. Você precisa orar por essas pessoas. E você precisa orar com estas pessoas. E você precisa ensinar essas pessoas a orar. Até aqui, o que Jesus fez com os discípulos é algo sobrenatural? Não. Até aqui, o que Jesus fez com os discípulos é uma coisa muito simples. Viver a vontade de Deus para repassar como que se faz. E orar pelas pessoas. Qualquer um de vocês é capaz de fazer isso por um discípulo. A terceira coisa que Jesus fez, Jesus tornou-se um exemplo a ser seguido. Não só na questão de orar por eles, de transmitir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Jesus, ele vai falar no verso 19,
uma coisa bem interessante, que ele vai focar isso também nos discípulos, porque ele disse assim, ó, é em favor deles, dos discípulos, eu me santifico. Olha que coisa interessante. O que é santificar-se? Santificar-se é separar-se. Santificar-se é se consagrar para uma coisa. É eu viver exclusivamente para alguma coisa. A santificação é o processo que o cristão precisa ter diante de Deus. Mas eu acho interessante que Jesus usou essa expressão assim, ó, em favor deles eu me santifico. Senhor, eu vou viver uma vida plena para o Senhor, mas essa vida plena que eu estou vivendo para o Senhor é em favor deles, para que eles percebam em mim um exemplo a ser seguido. Eu vou ser santo, eu vou ser separado, eu vou viver uma vida para o Senhor, única e exclusivamente, e vou fazer isso em favor deles, porque eles vão perceber em mim alguém que vale a pena ser seguido, alguém que vale a pena replicar o estilo de vida. Eles vão perceber como que a minha vida, de fato, é uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida verdadeira, real. E essa santificação que Jesus fez, ela era uma santificação vertical, porque ela tinha Deus como personagem principal, mas ela era uma santificação horizontal também, porque Jesus estava fazendo isso em função dos discípulos. Era para que eles percebessem a vida dele, e ele passa a ser um exemplo a ser seguido pelos seus seguidores, pelos discípulos. A quarta e última coisa que Jesus fez para aqueles discípulos, ele os enviou. Ele deu a eles uma missão. O verso 18 está dizendo isso. Anota o verso 18, para você perceber que na oração, Jesus fala com Deus dizendo assim, eu os enviei. Mas o verso 18 é interessante, eu quero até ler ele inteiro, para você perceber, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu vou perguntar para você, Jesus fala assim, do mesmo jeito, Senhor, que o Senhor me enviou ao mundo, com a mesma missão, eu agora estou enviando eles. Lembra que eu destaquei no início as duas missões de Jesus? Quais foram as duas missões que eu disse para você no início do texto, no início da mensagem? A missão salvífica da cruz e a missão de discipular pessoas. Então Jesus vai dizer agora para Deus, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me enviou, com essas duas missões, agora eu estou enviando eles. Agora pensa bem comigo. Jesus enviou os discípulos com uma missão salvífica? Não, porque os discípulos não precisavam morrer para salvar o mundo. Mas os discípulos precisavam discipular as outras pessoas. Então eu entendo que Jesus, quando fala para Deus, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me enviou, eu estou enviando eles agora, porque eles fazem parte do processo. E apesar deles não precisarem morrer para salvar a humanidade, porque eu farei isso, mas agora eles precisam fazer o que eu fiz para eles, eles precisam fazer para outras pessoas. Esta é a missão cuja qual Jesus diz que enviou os discípulos, e na oração ele fala para Deus, no verso 18. A mesma missão, andar com pessoas, discipular pessoas, passar vida, a própria vida, o estilo de vida, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito, o caráter, passar para outras pessoas. Jesus viveu apenas, meu irmão, apenas 3 anos e meio ao lado destes discípulos. E nesses 3 anos e meio, ele fez essas 4 coisas que eu disse para você agora, e que eu listei de 1 a 4, praticamente. Porque nesses 3 anos e meio, Jesus transmitiu a vontade de Deus para eles, Jesus orou com eles, orou por eles, Jesus ensinou eles a orar, Jesus se tornou um exemplo a ser seguido por eles, e Jesus os enviou durante 3 anos e meio.
Eu vou pegar mais uma vez a minha realidade aqui. Minha primeira discípula, a Andréia. Eu já vivo com a Andréia formalmente num casamento há 14 anos, mas já conheci ela 3 anos antes. Então, são 17 anos de convívio. A Andréia ela precisa ter de mim muito mais do que os discípulos tiveram de Jesus, certo? Porque eles trabalharam apenas 3 anos e meio juntos. Eu já estou trabalhando junto com a Andréia, caminhando junto há 17 anos. Estou trabalhando e caminhando junto com a minha filha há quase 9 anos. Então, eu já dei mais de mim para minha filha do que Jesus deu para os discípulos, porque foram apenas 3 anos e meio de convivência. Eu só estou dizendo isso para você porque você precisa enxergar a missão que você tem, a missão de discipular pessoas. Alguns de nós não entenderam ainda que os nossos filhos são nossos discípulos. E nós imaginamos que a igreja vai discipular os nossos filhos. E é por isso que os nossos filhos, nessa condição, eles vão se perder no meio do caminho. Vão se perder porque não foram discipulados, porque discipulado não acontece uma vez a cada 7 dias num culto. Discipulado acontece no dia a dia. Discipulado acontece com vida na vida. Jesus fez tudo isso com os discípulos, essas 4 coisas, enquanto eles andavam juntos, enquanto eles caminhavam juntos, enquanto eles viviam juntos. Eles iam de cidade em cidade, de povoado a povoado, caminhavam juntos, conversavam no decorrer do caminho. Os discípulos prestavam atenção em como Jesus se comportava diante das autoridades, diante dos fariseus, diante dos mestres da lei, diante das pessoas pobres, diante das pessoas necessitadas de ajuda, diante dos enfermos. Eles estavam ali olhando tudo, percebendo como Jesus fazia. Foram 3 anos e meio de Jesus passando vida para a vida deles. Ou seja, aquilo que a gente está propondo para a igreja aqui, vida na vida. Você investir sua vida na vida de outra pessoa. Jesus fez isso com os seus discípulos. É preciso entender, e agora eu vou começar a fechar essa mensagem para o nosso coração, é preciso entender agora, porque o momento de hoje, nessa mensagem de hoje, tem um elemento a mais aqui, que quando, na ocasião de João 17, Jesus ainda não tinha dito essas palavras. Jesus vai falar essas palavras agora, de Mateus 28, que está aí projetado para você, ele vai falar depois, para os discípulos, antes de subir aos céus, certo? Então eu preciso colocar mais esse negócio, mais essa informação aqui, para levar você a entender como que Deus espera que você tenha discípulos. Porque Jesus vai dizer, Jesus aproximando dos seus discípulos, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós, porque somos um povo missionário, o povo batista é um povo missionário, nós temos missão bombando no nosso coração, e nós, no decorrer da nossa história, nós fomos valorizando muito mais, a palavra vão, ou talvez na sua tradução, ide. Nós valorizamos muito mais a função ir do que o realizar, que é faça discípulo. E como nós temos missão no coração bombando, a gente investe nosso tempo, nosso dinheiro, nossas orações, para que alguém possa ir fazer missões, porque nós não somos missionários, nós somos apenas um membro de igreja, e a igreja inteira está focada nesse negócio, nós estamos focados no ide, nós valorizamos o ide, nós falamos do ide, temos cultos do ide, nós extrapolamos, criamos a maior agência missionária do Brasil em função do ide, mas esquecemos do principal, porque o principal não era o ide, o principal é, façam discípulos. Enquanto vocês vão, façam discípulos. Esta palavra é uma palavra para mim e para você, meu irmão.
Essa palavra é viva no nosso coração hoje. Então, tudo que eu vou falar agora, para encerrar essa mensagem, porque você já viu que Jesus fez coisas muito simples com seus discípulos, mas elas foram simples, mas elas deram um resultado. Tanto é que o evangelho chegou para nós aqui, do outro lado do mundo, com 4 coisinhas simples que Jesus fez com seus discípulos. E agora, à luz de Mateus 28, que é o texto que a gente acabou de ler, eu quero começar a fechar essa palavra e começar a fazer algumas perguntas para você. Ó, veja aí, se eu tenho de Deus, uma palavra dizendo para mim, vamos até tirar o id, tá? Vamos tirar o id, porque a gente está com esse id calejado. Então esquece o id, fala assim, Jesus falou assim para nós, façam discípulos. Como? Está em azul aí, batizando-os e ensinando. Ensinando o quê? As coisas que eu tenho ordenado a vocês. A gente viu aqui, e eu coloco um resumo dos pontos para você, que Jesus ensinou os 12 discípulos dele, fazendo apenas 4 coisas. Transmitiu a vontade de Deus para aquelas pessoas, ele orou com eles, ele tornou-se um exemplo a ser seguido, e ele enviou aquelas pessoas. Você entendeu que o negócio é simples? É bem simples. É fazer as 3 primeiras, e depois pedir para o seu discípulo, que o discípulo também faça as mesmas 3 primeiras. Transmitir a palavra, orar pelas pessoas e tornar-se um exemplo a ser seguido. Esse é o resumo da mensagem de hoje. E agora, eu quero fazer algumas perguntas para você, e aí eu vou fechar essa mensagem. E eu gostaria que você pensasse nas respostas. A primeira, eu sei quem são aqueles que me deste. Você lembra que Jesus disse assim, Pai, tu os deste a mim. Eu vou perguntar para você, você já parou para pensar que Deus também já separou alguns discípulos para você, meu irmão? Para você. Você já parou para pensar nisso? E que eles estão ali, em stand-by, até o momento em que você fazer igual Jesus fez. Jesus orou uma noite, pedindo quem são eles, Senhor. E no outro dia de manhã, ele saiu à procura das pessoas e começou a chamar as pessoas. Você, venha e me segue. E as pessoas vinham e seguiam Jesus. Sabe por que elas vinham e seguiam Jesus? Porque o Pai já tinha dado para ele. E não precisava convencer essas pessoas. Essas pessoas já estavam convencidas pelo Espírito. A única diferença é que Jesus orou pedindo quem é, e no outro dia ele saiu e começou a chamar pessoas. E todas as pessoas começaram a seguir a Jesus. Por isso que eu pergunto para você, você sabe quem são aqueles que o Senhor deu a você? Porque algumas pessoas Deus deu a você. É inegável, irmão, que Deus deu para mim a Melissa. É inegável. Eu estou falando muito dela, por quê? Porque todo filho é o primeiro discípulo que a gente tem, ou o segundo discípulo que a gente tem. E se eu ganhar o mundo inteiro, e se eu perder a minha filha, vai ser a maior falha da minha vida pessoal. Não vai ser falha do mundo, vai ser falha da minha vida pessoal, porque eu não me relacionei com ela, porque eu não orei por ela, eu não me fiz um exemplo a ser seguido por ela, e eu não enviei ela. Se eu não conseguir fazer isso pela minha filha, do que adianta eu fazer pelo vizinho? Meu primeiro discípulo é meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, minha família. Esses são aqueles que Deus me deu. E aquelas pessoas que estão mais próximas a mim, que o Espírito Santo vai dizer para mim, este aqui, eu tenho um discípulo hoje, e nós vamos começar a trabalhar junto, nós vamos começar a nos relacionar de uma maneira um pouquinho diferente, mais junta. E eu creio que eu vou ser bênção na vida dessa pessoa, e essa pessoa vai ser bênção na minha vida. E eu pedi a Deus antes, falei, Senhor, quem é essa pessoa que eu preciso me relacionar de uma maneira diferente? Eu sei, você sabe quem são as pessoas que Deus deu para você. Se você sabe, eu vou perguntar agora a segunda coisa, você tem investido tempo na vida dessa pessoa? Porque você precisa investir tempo. Jesus investiu 3 anos e meio de uma maneira ininterrupta na vida dos discípulos. Tempo é o que de mais valioso nós temos hoje.
Tempo é mais valioso do que dinheiro. Tempo é mais valioso do que qualquer bem, porque ninguém tem mais tempo. Agora, não dá só para eu saber quem são os meus discípulos se eu não invisto tempo neles. Eu preciso investir tempo de verdade. Eu preciso parar a minha vida e ter um tempo com esta pessoa, por menor que ele seja. Eu tenho que ter encontros rotineiros com essas pessoas. Tem gente que vive dentro da mesma casa, mas apenas vive dentro da mesma casa. Essas pessoas não se encontram, essas pessoas não se conectam, essas pessoas não se conversam. Tem pais perdendo os filhos dentro da própria casa, porque eles apenas dormem no mesmo lugar, eles apenas fazem a refeição no mesmo lugar, eles não se conversam, eles não têm tempo de qualidade, a palavra de Deus não é expressa. Não é expressa no jeito de agir. Às vezes o mau exemplo vem de dentro da própria casa. E aí não há conectividade divina, irmão. Eu preciso ter um tempo valoroso com essas pessoas. Eu quero perguntar para você, se você tem um discípulo, se você investe tempo nele, você está percebendo como que esse tempo é valoroso? Como Deus está agindo nesse tempo? Como Deus, através do Espírito Santo, está abençoando aquele tempo, onde essa pessoa está se sentindo bem com isso? Você também está se sentindo bem com isso? Segunda, terceira coisa, você está orando com eles e por eles? E olha, presta atenção, nós somos campeões em dizer o seguinte: eu vou orar por você. Quantas vezes eu já não disse para uma ou outra pessoa: olha, eu vou orar por você. Aí eu dobrei a esquina, eu esqueci. Só fui lembrar de novo do episódio quando eu dei de cara com a pessoa mais uma vez. E aí me veio a cabeça: nossa, essa pessoa está precisando da minha oração, eu preciso orar por ela. Nós somos campeões em falar que vamos orar, mas nós não oramos pelas pessoas. Por quantas pessoas você orou essa semana? Se nós não tivéssemos a oração de terça-feira na igreja, que graças a Deus vai ser uma bênção eterna para nós, se não tivesse a oração na terça-feira, você teria orado por alguém, você teria orado pelo seu discípulo essa semana, você orou com ele, você orou por ele, junto dele, esteve junto, fizeram uma oração em conjunto. A gente só faz oração em conjunto se a gente tem o ponto 2 aí, ou seja, se a gente está investindo na vida da pessoa e tem um tempo com ela. Essa pessoa, o seu discípulo, sabe que você ama ela? Eu vou dizer um negócio para você. Se você se importa com alguém, ora por essa pessoa. Se você investe 1 hora na semana na vida dessa pessoa, eu tenho certeza que ela olha para você e tem o seguinte pensamento a seu respeito: essa pessoa me ama. Porque ela para a vida dela para cuidar de mim. Ela para o tempo dela, o tempo da família dela. Quando você investe sua vida na vida de alguém, essa pessoa vai descobrir que você ama ela. Quantas pessoas sabem que você ama ela hoje? Você tem sido um exemplo na vida dos seus discípulos? Você note aí que as perguntas, esses questionamentos aí, têm a ver com a primeira, porque se você não sabe quem Deus te deu, melhor dizendo, você não tem muito sentido o restante das outras perguntas. Você vai se enrolar com as outras perguntas. Por isso que é tão importante você descobrir quem Deus te deu, para você entender que você está sendo um exemplo na vida dessa pessoa. Para você se policiar. E quando a gente é exemplo, e a gente sabe que a gente é um exemplo a ser seguido, a gente se policia. A gente começa a ser uma pessoa melhor, porque a gente sabe que tem gente de olho na gente. Gente prestando atenção nos nossos passos. E como você é um exemplo, essas pessoas que estão do seu lado, sendo discipuladas por você, elas estão crescendo na graça e no amor do Senhor, e elas estão crescendo na dependência de Deus, ou elas estão crescendo na dependência sua. Cuidado, se você tem alguém, está trabalhando na vida de alguém, e se você está sendo um exemplo para alguém, você tem que fazer o possível para que aquela pessoa cresça em dependência de Deus, e não em dependência de você, porque você continua sendo falho. E o dia que você cair, se essa pessoa estiver dependente de você, ela vai cair também. Mas se ela estiver dependente de Deus, ela não cai. Eu estou ensinando a obedecer todas as coisas que Jesus mandou para alguém. Eu estou fazendo isso, você está fazendo isso.
Eu fico me perguntando, eu estou ensinando alguém a obedecer todas as coisas? Essa pergunta precisa estar na sua cabeça. E essa é a última, porque a última tem a ver com o último passo do discipulado, que é o envio. Eu estou incutindo neles, ou seja, estou incutindo na cabeça de alguém que ele tem que replicar esse negócio de discipulado, que o que eu estou fazendo com ele, sendo exemplo para ele, orando por ele, caminhando, investindo tempo na vida dele, eu estou incutindo na cabeça dele que ele precisa fazer isso com alguém? Estou fazendo isso. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Esse foi o relacionamento que Jesus teve com aqueles que o Pai deu para eles. Jesus, ele fez essas coisas simples. Ele transmitiu vontade de Deus para a vida daquelas pessoas, no seu viver. Ele orou com eles e por eles. Ele se tornou um exemplo a ser seguido e ele enviou aquelas pessoas para que eles continuassem fazendo isso. Eu vou perguntar para você, não é um relacionamento inspirador? É isso que eu preciso fazer. E é isso, queridos, que a igreja, a nossa igreja hoje, está começando a viver de uma maneira diferente. Esses dias atrás, 17 irmãos da nossa igreja participaram de um congresso. Igrejas que intencionalmente fazem discípulos. E lá nós aprendemos, porque tudo isso que eu passei para você aqui, veio do coração do pastor David Cornfield, que atingiu o meu coração, e agora eu estou replicando para você aqui, essas verdades. Você notou que são 3 coisas simples que Jesus fez, e que eu posso fazer por qualquer pessoa. Esse relacionamento que Jesus teve com os discípulos é inspirador para mim, agora eu posso fazer por alguém. Eu quero fechar a mensagem, na verdade, eu quero dar oportunidade para 2 pessoas